Você sabe como escolher bons fundos imobiliários para garantir uma renda passiva e consistente? Se não sabe, então fique tranquilo, porque nesse vídeo nós vamos ver 5 dicas de como escolher os melhores fundos imobiliários. Então já aproveita aí, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho e deixa aí nos comentários se você já investe em algum fundo imobiliário ou ações. Então, bora pro vídeo, porque o vídeo hoje está imperdível. Se prepare, porque você vai sair desse vídeo sabendo como fazer o seu investimento no fundo imobiliário certo, da maneira correta. Não perca essas 5 dicas, são dicas infalíveis e são dicas que vão fazer toda a diferença na hora de escolher um fundo imobiliário. E a primeira dica é: entenda o tipo de fundo imobiliário em que você está investindo. A segunda dica é: analise a qualidade da gestão. Terceira dica: olhe o dividend yield com cuidado. Quarta dica: diversificação. Quinta dica: avalie os indicadores de mercado. São 5 dicas fundamentais. E a dica número 1 é: entenda o tipo de fundo imobiliário, porque tem vários tipos de fundos imobiliários. Existem fundos imobiliários como, por exemplo, de papel, fundo imobiliário de tijolo, fundo imobiliário híbrido. Então você tem que entender cada fundo imobiliário desse para poder estar tomando a decisão correta. Porque não adianta você investir em um fundo imobiliário na qual você não sabe nem de onde veio e nem para onde vai, não é verdade? Então, estude o fundo imobiliário. Essa é uma dica muito importante. Entender o tipo de fundo imobiliário que você vai investir. Então, já anota aí no seu caderninho e não se esqueça. A segunda dica que eu vou falar com vocês é a seguinte: analise a qualidade da gestão. É muito importante você analisar a qualidade da gestão do fundo imobiliário, pois é um dos aspectos que fazem toda a diferença em um fundo imobiliário. É a qualidade da gestão que vai fazer com que esse fundo imobiliário seja um fundo imobiliário de sucesso ou seja um fundo imobiliário de fracasso. A gestão faz toda a diferença. Eu busquei aqui para vocês um ranking com as 5 melhores gestoras. Nós vamos dar uma olhada aqui brevemente, somente passando aqui rapidinho para vocês verem. Nesse ranking eu trouxe 5 gestoras e a primeira gestora que aparece nesse ranking é a Kinea, uma gestora muito famosa, uma gestora muito boa, uma das melhores gestoras. Não é à toa que ela está em primeiro lugar nesse ranking. Muitas pessoas que já investem conhecem muito bem a Kinea. A Kinea tem um patrimônio de 132 bilhões sobre gestão. É muito dinheiro, é muita responsabilidade. Vocês podem ver, 132 bilhões é muita grana, gente. Aqui embaixo nós temos alguns fundos imobiliários que fazem parte da Quineia, são os principais fundos imobiliários administrados pela Quineia. Eu acredito que muitos de vocês que já têm um pouco mais de experiência no mundo dos investimentos conhecem muito desses fundos imobiliários aqui da Quineia. E a segunda gestora que temos aqui também é a XP. A XP tem um patrimônio acumulado de cerca de 155 bilhões sob gestão. É mais uma gigante, ficando aqui em segundo lugar nesse ranking. Eu estou mostrando para vocês a importância de escolher boas gestoras, e a XP também é uma excelente gestora. Aqui embaixo nós temos os principais fundos administrados pela XP. Muito fundo imobiliário aqui importante, muito fundo imobiliário como o XPLG, um fundo imobiliário muito famoso aí, um fundo imobiliário muito bom, top, top, top. E em terceiro lugar nós temos a BTG Pactual, também outra excelente, não é à toa que está em terceiro lugar. Essa possui um patrimônio de mais de 900 bilhões em diversos segmentos. Os principais fundos imobiliários dela estão aqui. Tem muitos fundos imobiliários aqui que muitas pessoas conhecem. Um dos mais famosinhos aqui é esse aqui, o BTLG11, um excelente fundo imobiliário. E em quarto lugar ficou a Patra Investimentos. Essa gestora tem mais de 200 bilhões de ativos sobre gestão. É grana demais, né, pessoal? Tá em quarto lugar aqui nesse ranking. Esses são os principais
fundos imobiliários administrados pela Pátria Investimento. Inclusive, eu tenho uma aqui na minha carteira, que é esse PVBI11 aqui. É um fundo imobiliário muito bom. Está sofrendo um pouco com essa caída devido ao mercado, né? Devido à situação macroeconômica do país, mas acredito que é somente um vendaval e é hora de aportar, né? Porque quando os fundos imobiliários bons estão em queda por euforia do mercado, é hora de comprarmos. E a quinta e última gestora da nossa lista é a Vinci, com mais de 40 sócios, 700 bilhões sob gestão. Esses são os principais fundos listados dessa gestora. O VISC11 é um fundo muito famoso. Temos aqui também o Vino11, um fundo imobiliário que tem apresentado alguns problemas, né? Muitas pessoas aqui já mais antigas que investem sabem mais ou menos como que está a situação do Vino11 aí, pelo processo que ele tem passado. E essas foram as top 5 gestoras do Brasil. Eu fiz questão de mostrar para vocês verem o quanto é importante você escolher fundo imobiliário de uma boa gestora. É muito importante. E a terceira dica aqui é o dividend yield. Tomem muito cuidado com esse negócio de dividend yield. Às vezes você vai escolher um fundo imobiliário, vai por modinha, fundo imobiliário X está pagando dividend yield alto, fundo imobiliário Y está pagando outro dividend yield mais alto ainda, então tome muito cuidado, porque quanto maior for o dividend yield, maior é o risco que esse fundo imobiliário oferece. Por quê? Porque para entregar maior dividendos aos seus cotistas, o fundo imobiliário cobra maiores taxas de juros aos seus CRI, aos seus inquilinos, no caso de tijolo. Então, tomem muito cuidado com o dividend yield. Então, não adianta querer ser muito zoião aí, depois a sua carteira vai para o beleléu. Essa foi a terceira dica. E a quarta dica, a diversificação. A importância da diversificação faz toda a diferença também. Vocês podem observar que são coisas muito importantes. Uma puxa a outra. A diversificação é muito importante na sua carteira, porque você não pode guardar somente os ovos em uma cesta só, não é verdade? A gente tem que dividir. Então, a diversificação é muito importante. Invista em fundos imobiliários de papel, fundo imobiliário de tijolo, fundo imobiliário híbrido e outra infinidade de fundos imobiliários que tem por aí. Então, é sempre bom você estar diversificando a sua carteira. E um detalhe muito importante também, não basta só você diversificar a sua carteira com fundos imobiliários de várias categorias. Você também tem que saber escolher fundos imobiliários que tem uma carteira bem diversificada. Isso também é muito importante. E a quinta e última dica é avalie os indicadores de mercado. Esse é outro tema muito importante, porque os indicadores não mentem, tá? Então vamos avaliar esses indicadores, mas com muito cuidado, como eu falei do dividend yield, esses indicadores de dividendos aí também temos que avaliar sim, mas com muito cuidado para não acabar escolhendo somente fundos imobiliários que são grandes distribuidores de dividendos. Então, tome cuidado também com o histórico de distribuição, rentabilidade passada não é rentabilidade futura. Vale a pena sempre estar estudando o ativo. Pessoal, se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho e deixa aí nos comentários se você investe em algum fundo imobiliário, se você já investe, se você pretende investir, deixa aí nos comentários para a gente ficar sabendo, beleza? E de bônus, eu vou deixar para vocês aqui os erros que vocês devem evitar ao investir em fundos imobiliários. O primeiro erro que vocês devem evitar é investir sem conhecer o fundo, sem entender o fundo. Tente entender o fundo imobiliário, entre no relatório gerencial, veja quais os indexadores desse fundo imobiliário. Você tem que ver se está mais indexado ao CDI, mais indexado ao IGPM, qual indicador esse fundo imobiliário está mais indexado, porque isso faz toda a diferença também. Você ignorar os custos dos fundos imobiliários, tem alguns fundos imobiliários que têm uns custos muito altos, então você não pode ignorar isso. Temos que tomar esses cuidados e se basear em histórico de rentabilidade. Não caia nessa. Evitando esses erros, você já está à frente de muitos
muitos investidores. Esse vídeo eu acredito que ele foi simples, mas ele foi bem direto. Eu acredito que tirou dúvidas de muitas pessoas, assim como com certeza tirou a sua. Então já deixa o like aí, se inscreve, fortalece o canal. Pessoal, é muito importante, recapitulando aqui, é muito importante na hora de escolher fundo imobiliário você seguir essas dicas que a gente viu aqui no vídeo. É óbvio que existem outras dicas, mas essas dicas básicas já vão fazer toda a diferença, com certeza. Lembrando que aqui eu não faço indicação de investimentos, então não é indicação de investimento, ok? Estou tentando mostrar para vocês algumas dicas que eu creio que é fundamental e vão fazer toda a diferença na vida de você, investidor iniciante. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Fé e foco firme nos seus aportes, dia após dia. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.